Olá, boa tarde a todos. Continuando aí com as nossas aulas de tecnologia da informação, né? E também de uso aí de aplicativos empresariais, a gente vai estar vendo hoje a continuidade aí da nossa última aula, né? Na nossa última aula nós trabalhamos a questão da função C, né? E hoje nós vamos estar trabalhando aí em continuidade com essa função C, o que nós chamamos dentro do Excel de C encadeado ou C alinhado, que é quando eu tenho mais de duas condições dentro da minha tabela. Eu não sei se vocês se lembram, devem se lembrar, porque devem ter feito o exercício, né? Junto aí com a videoaula. Mas no último exemplo que nós fizemos, né, que é aquele exemplo lá de notas, de aprovado ou reprovado, nós tínhamos duas condições, né? Uma condição que era atestada, e se aquela condição não fosse verdadeira, obviamente, como resposta, né, do valor falso, apareceria lá que o aluno estava retido, reprovado, né? Então eu verificava se a média do aluno era maior ou igual a 6, e se ela fosse maior ou igual a 6, ele estava aprovado. Caso contrário, aquela condição não estava atendida. Então, a outra condição, que é abaixo desse valor, né, abaixo de 6, é que era o real. Então, aquele aluno estava reprovado. Por isso, nós utilizamos um único C, né? Um único C para realizar essa atividade, porque era somente duas condições que a gente estava trabalhando, né? A questão do aprovado e a questão do reprovado. Porém, a gente pode encontrar alguns exercícios, encontrar alguns problemas aí dentro da nossa vida, da nossa atividade aí de trabalho, onde a gente tenha mais do que duas condições para estar testando, né? Então, a gente pode ter aí a necessidade de fazer vários testes condicionais. Então, a gente utiliza aí o que nós chamamos do C encadeado, que é o C dentro de outro C. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder testar aí um novo exemplo com base no último que nós fizemos, né? Para a gente aí estar alinhando aí nossas mentes, alinhando aí o nosso raciocínio lógico em cima desse exemplo, né? Para poder trabalhar nas tarefas que serão postadas, tá bom? Então deixa eu só fazer o compartilhamento da minha tela. Vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Então, nós temos novamente aquela tabela, né, de exemplo. É uma tabela de exemplo básica, mas ela é bem visual, porque a gente consegue aí estar apontando e estar realizando a função junto com vocês de uma maneira aí bem didática, bem tranquila, né? E só que agora nós temos aqui, ó, as notas, eu fiz só algumas alterações com os valores, vocês podem fazer essas alterações também nas tabelas de vocês para fazer o teste. Só que agora eu não tenho só o aprovado e o reprovado. Eu tenho uma terceira condição aí, que é a questão do aluno que está em recuperação. Eu fiz esse quadrinho aqui só para a gente se guiar aí nas condições que eu tenho, né? Então, agora, eu como escola, né? Isso aqui é como se fosse uma escola. Eu como escola, eu tenho condições diferentes aí do que a gente testou da última vez. Para que o aluno seja aprovado, ele tem que ter aí, de média, um valor aí maior ou igual a 7, né? Então, 7 é 7,1, 7,2, 7,3, 8, 9, 10, ele está aprovado. Para que um aluno aí esteja reprovado, ele tem que ter a média menor ou igual a 4. Então, 4, 3,9, 3,8, 3,7, 2, 1, 0, ele está reprovado, tá? E um aluno em recuperação são os demais casos, ou seja, são aqueles alunos que são menores que 7, porém eles são também aí maiores que 4, né? Então, o 4,1, o 4,2, o 4,3, o 5, o 6, o 6,5 são alunos que estão em recuperação. E como é que eu vou fazer agora para testar essas três condições? Ora, eu vou utilizar novamente a função C, como nós utilizamos aí da última vez. Eu vou escrever aqui igual C, vou abrir o parênteses,
E eu vou utilizar aqui a ideia dessa tabelinha de condições que eu criei para o meu exercício, né? Então, eu tenho que ver se a média do aluno, primeiramente, é maior ou igual a 7. Então, eu vou clicar aqui na média desse primeiro aluno, na média do Alfredo, que está aqui no F4, e vou colocar se o F4 é maior ou igual a 7. Lembrando que fiz aqui, estou escrevendo, né? E o parâmetro onde eu estou fica em negrito aqui embaixo. Ele mostra aquilo que eu estou escrevendo. O Excel me auxilia aí na realização das minhas funções, tá? Então, esse é o meu teste lógico. Eu estou vendo se a média do aluno é maior ou igual a 7. Teste lógico montado. Eu ponho ponto e vírgula para separar e eu vou para o valor verdadeiro. Se esse teste for verdadeiro, se realmente essa média for maior ou igual a 7, o que tem que aparecer escrito? Tem que aparecer escrito essa palavra aprovado. Como é uma palavra, eu vou estar escrevendo em aspas duplas, né? Eu vou colocar tudo em maiúsculo para padronizar aqui as nossas funções, ok? Vou fechar as aspas duplas depois que eu escrevi a palavra aprovado. Terminado o valor verdadeiro, eu vou para o valor falso. O valor falso eu vou colocar o teste da outra condição. Só que agora não é mais, como eu falei, aprovado e reprovado. Eu tenho o reprovado, só que eu também tenho o recuperação. Então, eu ainda tenho duas condições. Como eu tenho duas condições, eu tenho que fazer um novo teste na função C. Então, eu vou escrever novamente C aqui dentro e vou abrir parênteses. Reparem que eu não coloquei igual aqui nesse C, porque o igual está na frente de tudo aqui no início, ok? Eu só coloquei o C e abri o parênteses. Dessa vez, nesse teste lógico, eu vou fazer o teste da segunda condição, que é do aluno reprovado, tá? O aluno, para ser reprovado, a média dele tem que ser menor ou igual a 4. Como eu estou fazendo nessa primeira linha, a média que eu estou testando é essa aqui. Então, eu coloco novamente a média e eu coloco a condição que eu escrevi aqui, que eu coloquei ali, que eu estipulei como escola, menor ou igual a 4. Fiz o teste lógico dessa minha segunda condição, ponho ponto e vírgula e vou para o valor verdadeiro. Se esse teste for verdadeiro, ou seja, se realmente essa média for menor ou igual a 4, o que aparece escrito? Aparece escrito reprovado. Como é uma palavra, reprovado em aspas duplas. Fecho as aspas. Fiz o teste do valor verdadeiro, obrigatoriamente, ponto e vírgula, para ir para o último parâmetro do C, que é o valor falso. Agora, eu só tenho essa última condição aqui. Como eu só tenho a última condição, que é a recuperação, eu não preciso escrever C de novo, né? Eu já escrevi o C do aprovado, já escrevi o C do reprovado. Se não obedecer nenhuma dessas duas condições aqui, obrigatoriamente, por exclusão, o aluno tem que estar em recuperação. Então, no valor falso, eu só escrevo recuperação em aspas duplas, ok? Vou fechar o parênteses agora, né? E repara que eu abri um parênteses e eu abri dois parênteses. E esses parênteses ficam aí coloridos para facilitar a nossa visualização. Então, se eu tenho dois parênteses abertos, eu tenho que fechar dois parênteses abertos. Reparem que na hora que eu fecho, ele vai fechando as cores para que eu identifique quais os parênteses que eu fechei. Após fazer isso, eu aplico o Enter. Como o padrão dessa função é igual para todas as linhas abaixo, eu venho aqui na minha alça, reparem aí que o mouse ficou com uma cruzinha preta, eu clico, seguro e eu arrasto para baixo. Vejam que ele fez automaticamente, né? O aprovado, o recuperação, o reprovado e o aprovado novamente. Como nós já tínhamos feito a formatação condicional, né, no último exercício, eu acho interessante a gente fazer para o recuperação também.
Então, a gente, lembrando, né, seleciona toda a situação, vem aqui em formatação condicional, escolhe a opção nova regra, vai abrir uma tabela. Nessa tabela eu vou escolher a segunda opção, formatar apenas as células que contenham. Quando eu faço isso, o primeiro item eu deixo o valor da célula, o segundo aqui eu vou escolher a opção é igual a, vou escrever a recuperação igualzinho que nem está escrito aqui na situação, com letras maiúsculas. Se tiver com acento, eu tenho que pôr acento. Se não tiver com acento, eu não ponho acento. Tem que estar sempre padronizado. E eu vou formatar. Ele vai abrir, eu vou deixar em negrito, como eu fiz em todas as outras. E na cor, eu vou deixar um amarelo. Bem escuro, acho até que eu vou deixar uma abóbora. Vou deixar um amarelo bem escuro e vou dar o OK. Tá? Ele vai ficar aqui escrito recuperação em amarelo. Tá? Vou dar o OK. Ele já mudou, né? Ele deixou aqui aprovado, recuperação, reprovado e aprovado. Tudo amarelo, azul e vermelho. Caso eu tenha errado alguma nota de algum aluno, por exemplo, aqui não é 1, aqui era 10. Na hora que eu alterar essa nota, ele muda automaticamente e deixa a pessoa na cor que a gente colocou lá na formatação condicional, e a gente já tinha feito isso na aula anterior, tá certo? Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Reparem que eu tenho 3 condições e eu usei 2 Cs, né? Um C e depois um outro C encadeado. Quando eu tinha 2 opções no exercício anterior, eu só usei um C. Quando eu tenho 3 condições, eu uso 2 Cs e assim por diante. Se eu tiver 4 condições, eu vou utilizar 3 Cs. Se eu tiver 5 condições, eu vou utilizar 4 Cs. Se eu tiver 6 condições, eu vou utilizar 5 Cs. Se eu tiver 100 condições, eu vou utilizar 99 Cs. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprovado aí esse exemplo. Espero que vocês testem, né? Porque a gente só consegue entender, né, a partir do momento que a gente testa, que a gente faz as nossas atividades, que a gente faz os nossos exercícios, tá bom? Façam esse exercício, montem aí, utilizem essa ideia do C encadeado. Qualquer dúvida, eu estou lá no chat, a gente lá nas postagens do Teams, a gente está lá para ajudar vocês, para estar auxiliando vocês, para tirar as dúvidas, tá bom? Boa tarde aí para vocês, aproveitem, tá? Bons estudos, até mais.